Esta é a minha interpretação bíblica. Você já ouviu isso alguma vez na vida? Qual a interpretação que é a mais correta? A verdade é que pimenta no olho dos outros é refresco, né? E eu quero falar sobre isso hoje. Nós estamos no nosso dia 57 de leitura bíblica, 57º dia de leitura. E eu quero orar com você. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, eu quero te convidar para participar desse plano de leitura bíblica. Tem um link na descrição. Você clica no link e você vai entrar nesse plano de leitura. Vai ser tremendo ter você junto conosco. E todos os dias eu trago um comentário daquilo que nós lemos. E hoje eu quero orar com você para nós falarmos sobre esse tema e sobre aquilo que nós lemos. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nessa caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos suportado nas nossas fraquezas, o Senhor é quem tem nos alimentado na fé, o Senhor é quem tem nos fortalecido nos momentos em que pensamos em desistir. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê clareza, que a Tua Palavra nos dê direção, meu Deus, não para a vontade de A, B ou C, mas sim na vontade do Senhor, para que o Senhor possa construir, Pai, dentro de nós um reino novo, um reino transformador, para que nós possamos transformar outras pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ainda no livro de Levíticos, lemos capítulos de 19, 20 e 21, e depois lemos Marcos capítulo 7, que é o que vai tocar um pouco nesse assunto de interpretação bíblica. E o que está acontecendo no livro de Levíticos é meio que uma conclusão, né? Ele traz algumas leis formais e Deus começa a repetir novamente algumas das leis, alguns dos princípios, mas certamente no intuito de falar, eu sou santo, então portanto sejam vocês santos. Daqui para frente nós vamos ver o tempo todo Deus fazendo isso. Vocês vão obedecer isso, porque eu sou santo, o Deus de vocês, que separou vocês, eu sou santo, eu sou separado, eu sou diferente. E como eu já expliquei em outros vídeos. Mas porque vocês estão andando comigo, vocês também são separados. Essa é a minha vontade para vocês, que vocês sejam separados dessas nações. Todas essas nações que praticam essas coisas que eu estou falando para vocês, que é condenável, que é abominável, que a terra abomina, todas elas praticaram isso. E por isso eu escolhi vocês para não praticarem isso, para ser o meu povo e trazer e o povo de Israel se tornou, por causa disso, juízo para algumas nações e modelo para algumas outras pessoas. Nós vemos no decorrer da história do povo de Israel, pessoas de povos estranhos caminhando e entrando para andar junto com o povo de Israel. Nós vemos leis que davam direitos também para o estrangeiro dentro do povo de Israel a participarem das festas, a oferecerem seus sacrifícios, a estarem ali como o povo de Deus. Então, não é muito certo falar que Israel é o povo 100% escolhido de Deus. Na verdade, Israel aqui nesse tempo era sim uma nação, mas todo aquele que se aderia àquela nação, o imigrante que entrava ali, também era considerado o povo de Deus, porque Deus estava olhando para o coração daquelas pessoas. É certo que isso vai ficar mais transparente quando nós vemos o rei Davi, pessoas específicas que Deus exalta o coração. Aqui nós estamos vendo uma regulamentação de leis. O livro de Levíticos não tem muito sentimentalismo, mas vai ter muita palavra de que vocês são isso, eu sou isso, eu quero que vocês façam assim, porque assim vocês vão prosperar. E depois que a gente vê lá as leis dos sacerdotes, capítulo 21, nós vamos aqui para Marcos capítulo 7, onde Jesus se depara na verdade, os fariseus, os judeus ali religiosos, se depararam com Jesus. E eles estavam procurando em Jesus motivos para o acusarem. Eles não tinham como acusar Jesus na teologia dele, na forma como Jesus pegava o texto da lei e aplicava. Eles não conseguiam fazer aquilo. Quando eles tentaram fazer isso, Jesus trouxe o contraponto que era também verdadeiro. E Jesus não foi contra-argumentado com sucesso. Ninguém conseguiu destruir a linha teológica de Jesus. Isso mostrando que a interpretação de Jesus, daquilo que Deus trouxe da lei, era a interpretação correta. É meio óbvio para nós que somos cristãos, porque cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos que Ele é o separado, o ungido de Deus para salvar, mas para aqueles judeus não. Jesus era apenas um homem. E eles precisavam ali receber o ensinamento de Jesus, que não foi muito palatável. Eles chegaram para Jesus, viram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E acharam isso, cara, tá aqui, vamos pegar Jesus nisso. Então por que os seus discípulos,
Os discípulos de João lavam as mãos, os discípulos de fulano e tal, todo mundo lava a mão, todo mundo é limpinho. E por que os seus discípulos não lavam as mãos? Jesus, claramente no texto irritado, bem disse o profeta Isaías sobre vocês, que vocês por fora, vocês são uma coisa, mas por dentro vocês são outra coisa. Vocês usam a tradição que vocês construíram, a tradição dos homens, para anular a lei de Deus. E aqui começa a treta. E Jesus fala, vocês falam que é lícito eu deixar de dar suporte para os meus pais, para os seus pais, se eu for fazer uma ação dentro da sinagoga, uma ação dentro da igreja. E isso não é verdade, é a tradição de vocês. O que eles faziam? Eles tinham que dar suporte aos seus pais, aos mais velhos da população, e isso é lei de Deus, eles tinham que fazer isso. Mas eles falavam assim, não, mas se ao invés de eu ir dar suporte para meus pais, eu fazer a obra de Deus, ir para a igreja e fazer alguma coisa que eu posso chamar de corban, que é a oferta ao Senhor, eu sou anulado disso. E Jesus foi lá e tocou bem na ferida que eles estavam fazendo e trouxe aquilo à tona. E os judeus, e Jesus fala, vocês são hipócritas, vocês falam, vocês têm a aparência de quem é piedoso, a aparência de quem é conhecedor e tem condição de conduzir pessoas ignorantes para perto de Deus, mas a verdade é que vocês não querem isso, vocês só querem ser elogiados em público, vocês só querem as honrarias da posição que vocês têm. Jesus mais uma vez enfia o dedo dentro da ferida, e uma ferida que precisava ser fechada, não só nos fariseus, mas também nos seus discípulos. Os discípulos estavam vendo tudo aquilo. Então a pancada ia numa direção e Jesus tinha certa razão, porque era uma verdade social, todos conseguiam ver isso. E ali fica aquela situação. E eu quero trazer para vocês a questão da interpretação bíblica. Os fariseus ali, eles tinham a sua interpretação. Eles se sentiam senhores da lei. Eles se sentiam, porque eles têm uma herança de tradição, de conhecimento da lei de Deus tão grande, e a maioria da população não tinha, então eles se sentiam senhores daquilo. Eles criaram ali uma casta, uma posição social que era os religiosos, os altos religiosos. Mas aqueles altos religiosos, a missão dele pela própria lei era conduzir o povo de Deus mais para perto de Deus. Eles não tinham esse interesse. Eles tinham interesse em construir filosofias para se autossatisfazerem. Eles viam detalhes da lei que eles não gostavam e criavam tradições. Afinal de contas, eu sou da família A, B, C ou D. Então eles viviam isso, e nós vivemos isso no tempo de hoje. Quantas pessoas, alguns grandes homens de Deus, cometem deslizes na sua vida espiritual, e um dos grandes deslizes é porque está acostumado a estar pregando, está acostumado a conhecer a palavra de Deus, mas esquece que Deus não nos chamou primariamente para pregar, para ir lá e falar em nome dele. Deus nos chamou primariamente para Ele. Deus, ele primeiro resgata o nosso coração. E aqui começa como que eu posso dizer? A vacina que eu posso te dar para as interpretações erradas da Bíblia. É um estudo muito amplo a gente começar a falar de método histórico-gramatical, método histórico-crítico, formas de olhar para o texto bíblico. É um outro vídeo que eu poderia fazer. Eu queria que você deixasse no comentário. Se você tiver interesse de eu fazer isso, eu trago um vídeo só disso, tá bom? Mas o que tem para nós aqui? Qual que é a interpretação correta? Como que eu sei para fazer isso? Presta atenção, toda interpretação bíblica que não exalta a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e o homem está em evidência, a vontade, o argumento do pastor ou do pregador está mais em evidência do que a própria palavra de Deus, essa interpretação ela é perigosa. Mesmo quando eu dou um testemunho em que exalta a minha capacidade de buscar a Deus, não é um testemunho saudável para uma congregação. O testemunho saudável para uma congregação é quando eu mostro que Deus fez e eu fiz simplesmente uma peça, eu fui alvo da bênção de Deus e não o agente principal daquela bênção. Deus, ele nos abençoa não porque nós merecemos. Deus, ele nos abençoa porque Jesus nos deu direito. E porque Jesus nos deu direito, agora eu recebo aquilo. Ah, mas como assim eu não mereço? Jesus não me fez merecedor?
Se pensarmos que Jesus ele pagou a dívida e agora eu tenho direito, sim, podemos pensar assim. Agora olha para dentro de você e olha para o seu coração como Jesus mandou esses judeus olharem para o coração. Vê se ele é perfeito, vê se dentro da sua conduta no dia de hoje foi perfeita, livre de pecado. Você e eu olhando para dentro de nós, na nossa consciência, na nossa inclinação pecaminosa, você de fato conseguir olhar para o céu e consegue olhar para o céu e falar: Deus, eu mereço, me abençoa. Então, por isso que eu digo que nós não somos os merecedores, nós somos os gratos por ter recebido. E isso é o chamado de Deus para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida. Sobre método de interpretação, eu busco sempre interpretar a Bíblia de uma forma histórico-gramatical. Eu olho busco achar a intenção do autor dentro daquilo. Como que eu faço isso? Eu leio o texto de cima, eu leio o texto de baixo, eu leio o texto que eu estou querendo ver, eu pego as referências cruzadas daquele texto e tento entender por que foi escrito aquilo, para quem que foi escrito aquilo, e ver se eu me encaixo na situação que eu quero, e vejo o que se encaixa naquela situação. Às vezes é muito comum nós pegarmos um texto, nós temos uma intenção, eu quero falar sobre prosperidade financeira, então eu vou caçar prosperidade financeira na Bíblia. Eu acho isso uma forma muito ruim, muito fraca de se levar a palavra de Deus. A forma melhor de se levar a palavra de Deus é quando você pega um texto e explica aquele texto para as pessoas. Nem sempre, um pastor que prega todo final de semana ou 3 vezes por semana, nem sempre você vai conseguir fazer uma exposição todas as vezes. Vai ter momentos como em tempos de pandemia, tempos de uma situação muito específica dentro de uma igreja, que o pastor vai pegar um tema e vai pegar a Bíblia e vai expor momentos da Bíblia dentro daquele tema, mas que seja um ponto naquilo ali. Por que eu digo isso? Porque o mundo está carente de homens que ensinam a palavra de Deus. Ensinar sobre temas, qualquer uma pessoa pode falar. Sobre amor, sobre dinheiro, sobre piedade, qualquer um pode falar aí fora, pessoas que não são crentes. Agora, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que amam Jesus Cristo, que está ali com a pura intenção de explicar a palavra de Deus, esses são poucos. Por isso eu desafio todas as pessoas a pregar de uma forma mais expositiva, mais o que Deus está querendo falar naquela época, nesse tempo, o que eu tiro dali para cá, para esse tempo, e assim a gente consegue viver. E isso não precisa de muitos estudos, irmão. Você precisa simplesmente de um coração puro, ser apaixonado por Jesus, ser uma pessoa que ainda vive uma vida de oração. Eu acho que melhor do que pregar bem, ler bem a Bíblia, é viver uma vida de oração. Tudo começa com o joelho no chão, irmão. Tudo começa aqui. E que Deus possa te abençoar nesse dia. Espero que esse vídeo longo tenha sido bênção para você. Um forte abraço e tamo junto.